Pedro Abílio, informações do Cruzeiro. Sem treinador nessa segunda-feira. Boa noite, Pedro. Abraço, Cirilo. Muito boa noite pra você, pro Edu e pra todo mundo ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola. Hoje é dia 16, né, Cirilo? De março. Sim. Então completa exatamente 3 meses do anúncio do Tite como treinador do Cruzeiro. Logo depois das finais da Copa do Brasil, né? O Tite foi anunciado como treinador do Cruzeiro no dia 16 de dezembro. E aí veio um campeonato mineiro com o título e 17 partidas em que não conseguiu convencer a torcida e agora até mesmo a diretoria de que poderia reverter o quadro de rejeição que se desenhou quando desse anúncio do novo treinador. 17 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Foram 25 gols marcados pelo Cruzeiro nesse período. Em compensação, 22 gols sofridos, contando com os 3 que sofreu ontem para o Vasco no empate pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, que, como destacávamos na nossa jornada esportiva de ontem, de nada serve, né, a campanha que o Cruzeiro pretende fazer no Brasileirão. Além do Tite, Matheus Bach, o Vinícius Bergantin e o Fábio Maceredian, todos deixam o clube. A comissão técnica que chegou com o treinador no mês de dezembro, e a partir de agora a tentativa é realmente de contratar o Arthur Jorge. Cirilo, 6h16. Vamos à cronologia dos fatos desde a demissão, aliás, antes mesmo, né, da demissão do técnico Tite. Ontem estávamos no Mineirão, quando o Cruzeiro encerra a partida contra o Vasco. Ainda no caminho para o vestiário, né? O Tite e os seus auxiliares foram convocados para essa reunião com a diretoria. Esse alinhamento já havia sido feito na semana passada também, junto ao treinador e à comissão técnica, né, das diretrizes. O Cruzeiro vinha constantemente monitorando junto ao Tite esse termômetro da permanência, do trabalho, e acabou acontecendo essa demissão antes mesmo de que ele fosse ao vestiário conversar com os jogadores. Tanto que, posterior a isso, ele, depois de uma conversa rápida com a diretoria do Cruzeiro, vai de encontro aos jogadores, faz a sua despedida, e a partir dali o Cruzeiro já iniciava, como o Pedro Júnior confirmou em entrevista, ou melhor, em um pronunciamento, a sequência desses fatos, né? Que já iniciaria junto do Bruno Spindel e também do Joaquim Pinto as buscas pelo novo treinador. O que a gente traz desde ontem com Emerson Pansieri, com Lucas Barbosa, através das plataformas da Itatiaia? O Cruzeiro busca como primeiro plano o português Arthur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo no ano de 2024, e essa procura não é de hoje. No ano passado, ele era a primeira opção, quando o Leonardo Jardim confirmou que não permaneceria no clube para 2026, antes mesmo de o Cruzeiro ir atrás do Tite. Aquela ocasião, as cifras de multa rescisória dificultaram a negociação, o que fez com que o Arthur Jorge entrasse pessoalmente em contato com Pedro Lourenço, com a direção da SAF do clube, e agradecesse pelo interesse, mas que não teria condições naquele momento de deixar o Al Rayyan do Catar, clube que ele dirige desde o início de 2025. A partir desse momento, o Cruzeiro foi para outra rota. O Al Rayyan também, com o técnico Arthur Jorge nesses 3 meses, está vivo em Copas domésticas, mas no campeonato no Catar sofre com uma distância para a liderança e uma possibilidade remota apenas de título nacional, e isso fez com que as conversas mudassem. Há também um fator muito importante, né, Cirilo? Nesse momento, confrontos no Oriente Médio passam em proximidade com o Catar e fazem com que o treinador tenha essa visão de repente deixar o país nos próximos meses. Nesse fim de temporada já era um prenúncio de que aconteceria, isso pode ser antecipado. A partir daí, o Cruzeiro nesta tarde enviou uma proposta oficial para o Arthur Jorge, e o técnico português, junto ao seu staff, agora analisam essa situação. Sobre Felipe Luiz, o ex-técnico do Flamengo foi sim contactado pela diretoria do Cruzeiro. Num primeiro momento, uma conversa mais informal, sem proposta oficial. Felipe, inclusive, que é agenciado pelo Jorge Mendes, recebeu, através de seus intermediários, este interesse, e neste momento, né, tem um foco de jogar, aliás, direcionar, melhor dizendo, a sua carreira para a Europa. E fala-se inclusive em propostas que podem aparecer de grandes clubes europeus. Mas essa é a frente inicial de trabalho. Tudo que está sendo falado em outros nomes
não há essa proximidade, esse contato e também a certeza que a diretoria tem para com esses dois nomes citados aqui, como por exemplo surgiu ontem o nome do Crespo, né, que não procede, hoje surgiu o nome do Gadiardo, que deixou recentemente o River Plate. São situações que o Cruzeiro vai avaliar a depender do andamento dessas negociações, especialmente com o Arthur Jorge, a quem existe essa proposta inicial, e a tendência, Cirilo, é de que o Cruzeiro tenha até a data FIFA, na semana que vem, o seu treinador em Belo Horizonte trabalhando. Essa é a expectativa da direção do futebol do Cruzeiro. Panzi, Arthur Jorge também seria o plano A caso você fosse o responsável pelo futebol do Cruzeiro? Tendo dinheiro, sim. E parece que o dinheiro não seria o problema para o Pedro, né? Não sei como é que está a questão da multa, se a questão da guerra vai influenciar ou não neste momento, mas fato é que é um grande nome. E quando a gente fala de treinador estrangeiro, Cirilo, sempre vem aquela pergunta, mas pô, o cara vai atravessar o oceano para vir aqui, conhece pouco do futebol brasileiro, conhece quase nada do Campeonato Brasileiro, das equipes, será que ele está acompanhando? Cara, o Arthur Jorge estava aqui há 1 ano e pouco. Técnico do Botafogo, ele conhece Libertadores, que ganhou, ele conhece Campeonato Brasileiro, que ganhou, ele conhece Copa do Brasil, ele sabe, apesar de não ter que jogar esse ano, mas sabe que aqui no futebol brasileiro existe um negócio chamado estadual, que estrangula calendário, ele está completamente ciente do que é o calendário do futebol brasileiro. Enfim, para o Arthur Jorge, não seria problema nenhum o futebol brasileiro, porque ele é um profundo conhecedor do nosso futebol, porque teve ali aqui há pouco tempo e venceu no futebol brasileiro. Estilo de jogo. O Cruzeiro do Leonardo Jardim foi muito forte, né? Um time vertical, com saídas rápidas, sem se preocupar muito em ter a posse da bola por muito tempo. E eu vejo no Arthur Jorge uma capacidade muito semelhante a essa. O Botafogo do Arthur Jorge era uma equipe extremamente vertical. Ele transformou o Botafogo nessa equipe vertical, de poucos toques para chegar ao gol adversário, saída com 3 jogadores, como o Cruzeiro faz em vários momentos. Lá, na época do Botafogo, um dos volantes se juntava aos 2 zagueiros, no Cruzeiro a mesma coisa. Geralmente quem se junta é um dos volantes, porque os laterais, eles abrem junto às linhas laterais no Cruzeiro, e lá no Botafogo era a mesma coisa. Só que há uma diferença. O elenco do Botafogo de 24 era muito mais qualificado, tinha muito mais peças de reposição do que o atual elenco do Cruzeiro. O time do Cruzeiro hoje é muito bom. O elenco do Cruzeiro, se comparado ao time que deu ao Arthur Jorge toda essa grife no futebol brasileiro, é um elenco que tem deficiências. Então ele teria muito mais trabalho à frente do Cruzeiro. Mas eu acho que entre os nomes que estão aí sendo falados, o Arthur Jorge é excelente, principalmente por isso, porque ele é um português que conhece o futebol brasileiro e ele é um treinador com características muito semelhantes às do Cruzeiro do ano passado, que não seria novidade nenhuma para o atual grupo. Agora, a partir do anúncio do próximo técnico do Cruzeiro, Cirilo, a responsabilidade passa a ser toda dos jogadores, toda do elenco, porque a base desse time titular que eu citei, ela deu certo com o Leonardo Jardim. Ela não deu certo com o Seabra, ela não deu certo com o Diniz, ela não deu certo com o Tite. Então, a partir de agora, a gente vai saber se foi o Leonardo Jardim que fez um milagre ou se o time é bom e os treinadores, Diniz e Tite, principalmente, foram incompetentes e não chegaram nem perto do que fez o Leonardo Jardim. Então, a partir de agora, é com vocês, atletas do Cruzeiro. Pedro Abílio, mais Cruzeiro. O goleiro Cássio, Cirilo, passou nesta tarde pela cirurgia de correção da lesão multiligamentar que sofreu no joelho na semana passada. A expectativa, né, de que leve aí cerca de 6 a 8 meses em recuperação, mas o primeiro passo foi dado. Quem está no YouTube da Itatiaia pode conferir, né? O Cássio publicou há pouco através dos stories do Instagram e também com o doutor Sérgio Campolina, chefe do departamento médico do Cruzeiro, que realizou esse procedimento cirúrgico. Eles republicaram essa imagem do Cássio depois dessa cirurgia que aconteceu hoje. Aliás, departamento médico que segue muito cheio, né? Ali o goleiro Cássio, para quem está com a gente através dos canais no YouTube, cirurgia concluída com sucesso e o agradecimento do gigante Cássio, substituído ontem pelo Matheus Cunha, tendência de titularidade nos próximos jogos para o
reserva imediato do goleiro Cássio. É o seguinte, Cirilo, o Cruzeiro hoje se reapresentou, treinamento terminou há pouco lá na Toca da Raposa 2 e a expectativa agora é para que o técnico interino Wesley Carvalho monte a equipe que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Cruzeiro treina amanhã pela manhã e à tarde já viaja para Curitiba. Vai encarar um compromisso importante, difícil, em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que ainda não veio nestes 6 primeiros jogos. A sequência mostra no domingo, 4 da tarde, jogo em casa contra o Santos. E aí, quais são as projeções para a semana? Tendência de que Caio Jorge possa ficar fora desse compromisso do meio de semana outra vez. Afinal de contas, hoje foi mais um dia de trabalhos internos do atacante cruzeirense. Vamos observar como vai ser o treino desta terça-feira, que possivelmente ajuda, né, o Wesley e a comissão fixa do Cruzeiro a definirem essa lista de relacionados para o compromisso em Curitiba. Outra situação é a do Cauã Prates, né? O jogador que ontem, com um quadro febril, acabou de última hora desfalcando o Cruzeiro no empate contra o Vasco por 3-3 no Gigante da Pampulha. Programação importante, semana assim como também, né? Muito importante. Lembrando que o Wesley é o segundo trabalho como interino, né? No ano passado ele esteve à frente da transição entre Fernando Diniz e Leonardo Jardim, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e vai justamente enfrentar o Atlético Paranaense, né? O destino e as suas aprontadas aí no futebol. Afinal de contas, em 2023 fez mais de 30 jogos como interino lá no Furacão. Não sei nem se dá pra chamar de interino, né? Esqueceram, né? Foi ficando. Conhece bem onde ele vai pisar lá na quarta-feira comandando esse Cruzeiro, Cirilo.